A ideia de que se tratava de magia negra ou bruxaria espalhou medo pela cidade. O desaparecimento de Evandro já não era apenas um drama local, mas o início de um dos maiores mistérios do Brasil. A polícia passou a investigar com mais intensidade, e logo os olhares se voltaram para uma família de grande influência na região, os Abade. Beatriz Abade e sua mãe, Celina Abade, filha e esposa da então prefeita de Guaratuba, foram apontadas como suspeitas de envolvimento em rituais de magia. A notícia se espalhou rapidamente e a imprensa abraçou a narrativa das bruxas de Guaratuba. Manchetes inflamavam a imaginação popular e o caso ganhou repercussão nacional. O país inteiro acompanhava horrorizado, acreditando que sacrifícios humanos podiam estar acontecendo em pleno litoral paranaense. E então surgiram as confissões. Pessoas ligadas ao caso afirmavam, em interrogatórios gravados, que haviam participado do ritual e que Evandro havia sido sacrificado. As fitas chocaram a opinião pública. Mas havia algo perturbador escondido por trás dessas confissões. Elas haviam sido obtidas sob tortura. Gritos, ameaças, violência física. Os interrogatórios estavam longe de serem justos. E a pergunta inevitável surgiu. Aquelas confissões eram reais ou apenas palavras arrancadas de pessoas desesperadas para parar a dor? Enquanto isso, Guaratuba estava tomada pelo medo. A pequena cidade litorânea já não tinha mais paz. Famílias não deixavam seus filhos sozinhos nem por um minuto. Rumores de seitas, de rituais e de bruxaria corriam pelas ruas. A morte de Evandro não era mais apenas um caso policial, mas uma sombra que pairava sobre cada morador. Até hoje, muitos dizem que a cidade nunca mais voltou a ser a mesma depois daquele abril de 1992. Os julgamentos começaram, mas o caso se arrastou por décadas. Testemunhas mudavam de versão, provas apareciam e desapareciam. Advogados discutiam entre si, e cada novo julgamento parecia abrir ainda mais perguntas do que respostas. Beatriz e Celina Abade foram acusadas, absolvidas, presas, soltas, julgadas de novo. O caso parecia um ciclo sem fim. A justiça brasileira mostrava sua fragilidade diante de um crime que havia se tornado um espetáculo midiático. E no centro disso tudo estava a família de Evandro, que continuava sem respostas sobre quem realmente havia tirado a vida do menino. O papel da mídia foi determinante. Manchetes sensacionalistas, reportagens com imagens fortes e programas de TV exploravam cada detalhe sem medir as consequências. A pressão era imensa. Havia uma necessidade quase desesperada de dar uma resposta rápida ao povo. Mas essa pressa teria distorcido a verdade? Foi revelado ao público o uso sistemático da tortura e como a narrativa das bruxas havia sido construída em meio ao desespero por culpados. Isso reacendeu a discussão em todo o Brasil. Afinal, o que realmente aconteceu com Evandro? O caso Evandro não é apenas uma investigação criminal. Ele é um espelho das falhas do sistema de justiça, da crueldade da tortura, da influência da mídia e do peso da opinião pública. Mas, acima de tudo, é a história de uma criança que perdeu a vida de maneira brutal e de uma família que carregou e ainda carrega a dor da ausência e da falta de respostas claras. Mas que se tornou um símbolo de dor e mistério no Brasil. E até hoje a pergunta permanece: Evandro foi vítima de um ritual macabro? Ou tudo não passou de um erro judicial alimentado por tortura e manipulação? A verdade, até agora, parece estar perdida entre versões contraditórias, documentos incompletos e lembranças dolorosas. Mas uma coisa é certa: esse é um dos casos mais enigmáticos e perturbadores da nossa história. E você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários, porque este é um mistério que ainda divide o Brasil. E, se você gosta de mergulhar em histórias sombrias como esta, inscreva-se agora no canal, ative o sininho e acompanhe os próximos vídeos.
o mistério continua. E você não vai querer ficar de fora.